choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tuas misericórdias, Senhor, se renovam a cada novo dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É isso aí, esse é o programa Nova Aliança, direto de Dois Irmãos no Rio Grande do Sul, nessa noite maravilhosa de segunda-feira. Deus abençoe muito a tua vida, em nome de Jesus. A cada novo dia. Hoje, dia 24 de junho de 2024. Tu és o meu amor. Vamos dando sequência à nossa programação aqui. A noite de hoje temos a presença do nosso irmão e ministro da palavra, Sérgio Alves. E mais uma noite que nós vamos tratar de um tema com o ministro aqui. Antes de anunciar o tema, gostaria de dar uma boa noite para o ministro. Sérgio Alves, boa noite. Seja bem-vindo à Nova Aliança, tudo bem? Obrigado, boa noite a todos aí do programa, né? Aqueles que eu vejo, que é Wagner, Amanda, e se tenha mais alguém envolvido, que mais audiência do programa também, que Deus abençoe a todos nós. Amém. Amanda Bolt, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, que Deus abençoe a todos, que o Senhor venha nos trazer mais das suas verdades nessa noite. Amém. A bancada do programa aqui é grande, né? Mas é um em cada cidade aí, deve ter umas de 8 a 10 pessoas trabalhando pro programa aí. Mas estamos todos aqui na luta, né? Na graça e na paz do Senhor, lutando pela fé evangélica. Noite de hoje, ministro, nós temos um tema aí que se chama Um Lugar de Arrependimento. E nessa palavra arrependimento, ela remete voltar, né? Irmão, fala um pouquinho para nós sobre essa palavra em específico aí, o que significa o arrependimento. Tem um falso arrependimento, tem remorso. Explica para nós, irmão, a diferença dessas palavras aí. O verdadeiro arrependimento é pender para Deus e depender dele, né? Então, nossa posição de arrependimento, nosso lugar de arrependimento está nas nossas costas e não na frente. Porque arrependimento é mediante a receber uma sabedoria do Espírito Santo e aquilo nos convencer de que estamos equivocados, estamos na contramão da autoridade máxima do universo, e depois desse convencimento tomarmos uma decisão de voltar a depender e ser governado completamente por Deus. Então, em poucas palavras, nós podemos dizer que isso é o arrependimento genuíno, né? Isso não é almático também, porque foi uma decisão tomada sobre uma iluminação do Espírito Santo que nos mostrou que não andamos no projeto e no plano de Deus. E isso só vai acontecer na nossa vida se nós estarmos enxergando Deus. Caso contrário, não teremos esse sentimento de confessar os pecados e voltar a fazer o que Deus manda, né? Aderir a viver naquilo que Deus manda, né? Se nós não tivermos assim essa luz divina e Deus não nos mostrar o quão nós estamos errados com relação a Ele, né? Veja, a gente pode ter um exemplo na Escritura muito rico. Quando Jó murmurou por 30 e poucos capítulos sem parar e reclamou constantemente de Deus e desmerecendo totalmente o seu nascimento, a sua condição, né? Quando ele tinha tudo, ele estava feliz com Deus, né? Mas Deus não estava feliz com ele. Hoje, muitos no reino estão felizes porque tem tudo, mas eles nunca perguntaram para Deus se Deus está feliz com eles.
E foi o que aconteceu com Jó. Então Deus no capítulo 37, começou a descer uma luz na alma de Jó, que mostrou para ele a sua ignorância, as suas trevas, porque ignorância é trevas, é a pessoa que não vê Deus, que não enxergou Deus, que não tocou Deus, não sente Deus. Essa pessoa não tem intimidade com Deus, não é usada por Deus, é fraco e pobre de experiências com Deus. Mas ali no capítulo 42, ele estava arrependido. No 5, começou no 5, ele tomou a decisão de mudar completamente e entregar sua alma para o comando de Deus. Por quê? Porque ele foi convencido pela luz divina de que estava totalmente errado. Tinha separado também uma questão que eu fui em busca na TV Menorá por assinatura, eu fui ouvir algumas mensagens a respeito de arrependimento. E uma dessas mensagens dizia que o arrependimento não depende de conhecimento, mas ele depende totalmente da iluminação que vem do Espírito de Deus, né? Da palavra, E aí então eu fiquei assim, pensando, né? Esse arrependimento tá em total na decisão. A decisão do arrependimento está totalmente nas nossas mãos. Ou como que ou Deus pode derramar uma unção de arrependimento. Como que assim a gente consegue buscar esse verdadeiro arrependimento? Ele vem, a gente pode pedir para Deus, essa pode ser feita uma oração assim, Deus, derrama o arrependimento. Fiquei pensando assim nisso. Pode, a oração pode fazer, mas não é a oração que vai trazer. Mas é um caminho que colabora para trazer o verdadeiro arrependimento para uma pessoa. A meditação na palavra, a oração, o jejum, é um clamor a Deus pedindo que Deus dissipe as trevas, né, mental daquela pessoa. Por que não deixa a gente arrepender? É porque você não vê que Deus é grandioso, poderoso mais que você. Esse é o problema. A gente se acha merecedor das coisas de Deus e se considera grande. Essa questão do conhecimento, na verdade a gente vive na religião, né? E aí nessa mensagem que eu escutei foi falado justamente isso. A religião, ela nos convence do contrário. Ela nos convence de que sim, eu já escutei isso. Sim, eu já entendi que eu preciso perdoar. Mas daí então você se convence de que tu entendeu aquilo, mas não traz um verdadeiro arrependimento, né? E a gente vive naquilo assim sempre. Eu acho que a gente não dá liberdade para Deus vir com a luz dele, de fato, dissipar com isso. Sim. Verdade. Mas veja bem, para sair dessa experiência periférica, rasa com Deus, se a pessoa não tocar, né? Se Deus não abrir os olhos do nosso coração, do nosso espírito, isso é só Deus que faz, por meio de te jogar informação na mente e te dar sofrimento para reduzir a força egocêntrica, porque tudo é uma espécie de uma grande máquina cheia de engrenagens que uma depende da outra para haver rompimento dentro da gente. Então não adianta só eu conhecer também. Não adianta só jejuar e nem fazer oração. É uma questão de coragem, de você arriscar algo que não gosta, que não quer, que não sabe o que vai dar. Como Jó
fez perante Deus. Deus começou a dizer quem Deus era e mostrando dentro dele isso com luz e mostrando quem ele era com luz também. Então, quando ele descortinou e viu essa realidade, qual é a atitude dele? Foi rolar na terra. Porque ele achou que todos os 30 e poucos capítulos de reclamação, murmuração e descrédito para com Deus virou um constrangimento tão grande no seu coração que ele primeiro teve que mostrar para Deus com realidade que o seu coração reconheceu que ele era um ignorante e não sabia o que falava. Né? E aí logo depois, porque isso tudo são engrenagens que vão se movimentando simultaneamente, todas elas. No mesmo momento que ele caiu por terra ali para se rolar na terra e mostrar para Deus que estava realmente ciente da sua ignorância e do seu pequeníssimo tamanho perto de Deus, e diz assim, olha, que perdoasse ele. Porque ele realmente não fazia porque não queria, é porque ele não entendia. E não estava vendo Deus como ele diz, ele estava só conhecendo Deus, pelas informações. Tanto conhecer a coisa por informações, eu posso te dizer aqui como é que é andar de navio, uma viagem de navio para atravessar o Atlântico, eu posso te contar tudo como é que é, você não vai ter a sensação da realidade. Por mais que eu conte. Se eu te contar que houve um temporal muito feio, que o navio quase afundou, você não vai sentir nenhum medo. Você não vai sentir nenhum receio. Porque a informação, ela é periférica, ela não toca o teu profundo. Agora, depois que essa história chegar na tua cabeça e tu for andar de navio, tu vai ter uma experiência. Entende? Porque tu vai ver as coisas acontecer. E aí qualquer tempestade que vai dar no mar, você vai ficar louca de medo, porque aquela pessoa te contou e aquilo era a verdade que ela te contou. Então Deus vai te mostrar que o que ele fala é a verdade, mas isso é num nível interior e subjetivo, não é externo. E aí é que vem o grande constrangimento da gente ver que não merece nada, que não é nada e que Cristo é tudo. Aí chega essa realidade na nossa vida. Irmão Sérgio, Desculpa, Amanda. Pode falar. Eu lembro de duas histórias parecidas de um falso arrependimento, né? Tem se falado de o bem imitação da vida em algumas mensagens. E eu lembro de dois casos que são semelhantes, que é o caso de Esaú, que buscou arrependimento com lágrimas e não encontrou lugar de arrependimento. E eu lembro de Saul também. Saul também queria receber a glória, né? Ele disse que me perdoa agora, né? Eu te peço perdão aqui, né? Um perdão completamente falso, né? Que não vinha do Espírito aquilo, né? Não vinha... Enfim, não vinha do Senhor, né? Vinha do homem aquilo. E aí, irmão, eu queria que o irmão comentasse um pouco sobre o perigo das emoções, assim, e... Pelo que eu entendo da palavra, irmão, Deus não se compadece com lágrimas, né? Então, lágrima não é sinônimo de arrependimento, né? Não. Pode até ser quando lá dentro a lágrima existe, entende? Uhum. No coração da pessoa. Tá correndo aqui, mas tá correndo água, lá dentro. Só a água aqui, né? Só a água ali é uma água com sal só. A lágrima é salgadinha, água amarga. Então, Ari, isso que você citou aí é o arrependimento comercial, é o natural. Uhum. Mas é porque ele perdeu coisas que ele queria. E aí estava se fazendo para Deus, dizendo que estava constrangido, porque ele queria as vantagens. Receber de volta. E, então, isso configura assim, um estelionatário, né? Uma pessoa que está sempre comercializando com Deus para ganhar as coisas que ele gosta e quer para preencher as suas ambições egocêntricas, né?
Amém. Aqui, falando dessa questão, tem essa mensagem que eu escutei, né? Falava que, na verdade, quando a gente opta por viver na incredulidade, é quando a gente não se arrepende, né? Eu acho que a luz vem de uma maneira que a gente sabe, é aquela história do acender uma luz numa sala, tu não consegue mais desver o que tinha nela, né? Deus te mostra o que tem dentro e te dá a percepção Exato. daquilo que tu é. E quando eu decido, aí que tá o problema, né? Eu decido não enxergar. E aí, Deus nos dá ou não dá oportunidades todos os dias ainda, né? De se arrepender. Como que Deus faz? Porque dá pra ver a misericórdia de Deus ainda todos os dias, através das experiências, mesmo que a gente diga, não, eu sei, eu conheço, mas eu não vou fazer. Só que todo dia ainda vem experiências para te dar oportunidade de arrependimento. Deus ainda dá essa oportunidade até o final, né? Dá. Verdade. Veja, quando tu está escutando uma mensagem que é ungida pelo Senhor, tu vai sofrer uma exposição em algum ponto da tua vida. É difícil você ouvir uma mensagem que você não será exposto em algum ponto. Muito difícil. Se o pregador está sendo apenas um vaso para a expressão divina, no caso. Então vai chegar um ponto da mensagem que nada vai estar te tocando, mas de repente, em uma fraçãozinha lá de 10, 15 segundos, tu fala uma coisa que toca você e mostra que você está fora do ar com Deus. Naquela área, naquele ponto. O que a gente tem que fazer nessa hora? Porque o arrependimento é um processo. Dificilmente um crente vai ouvir uma mensagem ou ler uma página da Bíblia e vai se converter totalmente a Deus naquele momento. Pode até acontecer, como aconteceu com muitos já no passado, que se entregaram para Deus com apenas um toque de Deus. Isso foi até o meu caso, né? Quando eu morri, quando eu voltei para viver, eu já voltei outro homem, eu não era mais a mesma pessoa. Paulo também, o apóstolo Paulo também. Saulo caiu e quando levantou não era mais era outra pessoa. Mas isso, às vezes, Deus não faz dessa forma, né? Deus vai fazendo lentamente e eu quando o apóstolo Paulo, quando levantou, não estava pronto, mas ele estava arrependido naquele ponto de depender e reconhecer Jesus como Senhor. Isso foi o meu caso também. Quando eu saí do hospital 90 dias depois daquela experiência de morte clínica, eu saí de lá, eu só queria Cristo. Eu não queria mais saber de nada da minha vida anterior. Eu parece que apaguei, porque Deus me deu um arrependimento, assim, num percentual que eu não sei mensurar, mas foi o suficiente para me render para Ele. Então, assim, depois que isso aconteceu na minha vida, o arrependimento começou a ter sequências progressivas em muitas outras áreas da minha vida que não estavam aperfeiçoadas. E até vai chegar o momento em que meu arrependimento um dia vai ser total, e aí então eu vou ser glorificado. Né? Então eu não cheguei nesse ponto ainda. Então tem horas que eu estou pregando que eu sou exposto. Porque se é o Espírito está falando aqui, não, eu vou ser exposto. Não é eu que estou inventando aquelas palavras. Tem alguém que é perfeito e reto, está falando uma coisa aqui e que vai me expor também. Então, naquela hora que eu fui exposto, eu tenho que parar e administrar a correção daquelas coisas com sinceridade no coração. E aí tu avança no arrependimento, tu cresce em vida. Então jamais podemos pensar que um arrependimento ele é pleno quando você é exposto. Não. Ele é um processo que vai progressivamente avançando em todas as áreas da nossa vida.
Amém. Por nós a gente continuava, né, Amanda? Mas nosso tempo já tá se esvaindo aqui, irmão. A gente precisa já ir Faz parte. pra finaleira aqui. Creio que é um tema que a gente precisa se aprofundar bastante ainda, né? Tem muitos mistérios envolvidos ainda nesse tema. Muitos personagens bíblicos que a gente pode ver ali, né? Apóstolo Paulo, o próprio Judas Iscariotes, né? Que também não se arrependeu, né? E muitos outros servos da palavra aí. Creio que a nossa audiência pode buscar e se aprofundar nesse tema também. Mas, ministro, muito obrigado pela tua participação. Uma ótima noite para ti, meu irmão. Em nome de Jesus, que Deus te fortaleça. Fortaleça teu ministério aí e toda a tua família, em nome de Jesus. Obrigado, boa noite a todos. Deus abençoe a audiência e vocês também. Continue batalhando pela fé. Em nome de Jesus. Obrigado. Tchau, tchau. Amém. Amanda, boa Amém. noite. Deus abençoe. Amém, boa noite. Eu deixo para os irmãos também complementarem com a TV Menorá, que também tem um seminário, que o nome é Arrependimento. Então tem bastante conteúdo para a gente consumir e que essa iluminação toda se transforme na nossa decisão pelo arrependimento. Então que Deus abençoe a todos, abençoe nosso irmão, fortaleça, em nome de Jesus. Obrigado. Tchau, tchau. É isso aí, obrigado Amanda, obrigado a todos aí que acompanharam nosso programa até aqui. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, uma ótima noite de sono a todos. E a gente se encontra aí na próxima quarta-feira, né? Temos programa aqui na segunda e na quarta, a partir das 23 horas. Deus abençoe tua vida também, uma ótima noite de sono. Obrigado a todos aí que participaram pelo Facebook e aplicativo Pode Ajudar. Eu vou ficando por aqui. Boa noite, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Conheçamos e prossigamos.